Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciaremos a quinta aula da disciplina de Segurança do Trabalho do curso técnico em reciclagem do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Nesta aula, iremos abordar os primeiros socorros e a prevenção e combate a incêndios. Temos o objetivo de identificar medidas iniciais e imediatas dedicadas à vítima de um acidente, identificar os procedimentos a serem adotados na ocorrência de um princípio de incêndio e as atitudes a serem tomadas, identificar o tipo de fogo e tipo de agente extintor. Iniciamos neste slide a técnica de prevenção e combate ao princípio de incêndio. Para isso, nós teremos que entender como se forma o fogo. O fogo é a consequência de uma reação química denominada combustão, que libera só o calor ou calor e luz. Para que haja combustão ou incêndio, devem estar presentes três elementos interligados. O primeiro é o combustível, ou seja, aquilo que vai queimar e transformar-se. E o segundo é o calor, que faz começar o fogo. E o terceiro é o oxigênio, um gás que existe no ar que respiramos e que é chamado de comburente. Nos locais de trabalho existem esses três elementos essenciais ao fogo: o ar, o que é o comburente, madeiras, papéis, álcool e outros materiais que são considerados combustíveis, e nós temos chamados maçaricos, lâmpadas, fósforos, cigarros e outras fontes de calor que fecham o triângulo do fogo, onde nós temos o comburente, combustível e o calor. Sabendo como se forma o fogo, nós temos que adotar as técnicas de prevenção de incêndio, como tomar cuidado com armazenamento de material, proibir que se fume nas áreas onde existam combustíveis ou inflamáveis, manutenção adequada, instalação elétrica apropriada, instalações elétricas bem projetadas, pisos anti-faísca, manutenção de equipamentos, ordem e limpeza, decorações de móveis e equipamentos de escritório, instalação de para-raios. Combate a incêndio é mesmo que as medidas prevencionistas sejam adequadas. Saber como combater o fogo é também importante. Os incêndios, em seu início, são muito fáceis de se controlarem. Quanto mais rápido o ataque às chamas, maiores serão as possibilidades de reduzi-las. Então, para isso, nós temos que conhecer os tipos de equipamentos para combate a incêndios, como extintores, hidrantes e chuveiros automáticos, e a importância também do fator humano, que são as pessoas que vão manusear esses equipamentos, para saberem quais as providências que serão tomadas. Então, o fator humano, para combater eficazmente o incêndio, deve estar perfeitamente treinado, onde ele tem que saber localizar de imediato o equipamento de combate ao fogo, usar um extintor, engatar mangueiras e acionar o sistema de hidrantes, controlar o sistema de sprinklers, conhecer as instalações e os diferentes tipos de riscos da empresa, conhecer a saída de emergências. As providências a serem tomadas em caso de incêndio, existem algumas importantes, ou seja, todas as áreas da empresa devem ser evacuadas, manter a calma, usar extintores ou meio disponível para apagar os fogos, retirar as pessoas curiosas. A brigada deve intervir e orientar, isolar e combater o fogo. A brigada não tem todos os recursos e não domina todas as técnicas de combate a fogo. Então deve ser chamado o corpo de bombeiro, que é um agente oficial para combate ao incêndio. Nesse tipo de incêndio, existem vários tipos de incêndio em uma empresa. Nós temos a classe A, classe B, classe C e classe D. Então, vocês vão ver o tipo de combustíveis e as características e o agente extintor. No classe A, são características de incêndio envolvendo materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos, como madeiras, papelão, tecidos e etc.
O agente extintor pode ser água e espuma. Na classe B, são incêndios envolvendo materiais gasosos que queimam em superfície e não deixam resíduos. Não há formação de brasas, como gás carbônico, pó químico seco e espuma, que são utilizados para combater. Na classe C, os incêndios são os que estão envolvendo as linhas de materiais energizados ou ligados, como motores, equipamentos elétricos e etc. O agente extintor para esse tipo de incêndio é o gás carbônico e o pó químico seco. Na classe D, são incêndios envolvendo materiais pirofóbicos, isto é, que inflamam quando entram em contato com o ar, como magnésio, titânio, zircônio, etc. São os elementos químicos. Neste caso, nós utilizamos pó químico seco especial, limalha de ferro e grafite. Então, para conseguirmos fazer a prevenção e combate a incêndio, inicialmente nós teremos que conhecer o tipo de combustível que está envolvido no incêndio e o agente extintor. Os tipos de extintores são 3 tipos, o classe A, B e C. O classe A, ele serve para papel, madeira ou material que deixa brasa ou cinza e requer um agente que molhe ou esfrie. Então, se você pega um extintor de CO2, ele somente apaga somente a superfície. Se você pega um pó químico seco, ele apaga somente a superfície. A espuma, ele vai combater de forma regular. E a água, ele é um agente que vai esfriar, encharca e apaga totalmente. Então, nós utilizaremos preferencialmente a água. No caso da classe B, são líquidos inflamáveis como óleos, gasolina, graxas e outros compostos químicos que têm ação rápida e de esfriamento e abafamento. O gás carbônico, ele é um bom agente para apagar incêndio de classe B. Não deixa resíduos e é inofensivo. O pó químico seco, ele é excelente, abafa rapidamente. O espuma é excelente, produz um lençol de espuma que abafa o fogo. No caso da água, ele só forma um borrifo saturando o ar e a umidade, então ele não é muito eficiente. No caso do incêndio do tipo C, são de equipamentos elétricos e requer agente não condutor de corrente, ou seja, se você utilizar água ou espuma, eles são condutores elétricos e não vai resolver o combate a incêndio. Então nós recomendamos o CO2 e o pó químico seco. Então nós teremos que entender como operá-lo no caso de prevenção e combate a incêndio. No caso de CO2, retire a trava de segurança, segure firme o punho difusor, aperte o gatilho e oriente o jato para a base do fogo, fazendo uma varredura. Então, a substância extintora é o nosso dióxido de carbono, o CO2. Ele vai ter o efeito abafador, o abafamento, e tempo de carga, você vai fazer a recarga quando tiver uma perda de peso além de 10%. No caso de pó químico seco, você abre a ampola de gás só nos aparelhos de pó químico, segure firme o punho difusor, aperte o gatilho e oriente o jato de maneira a formar uma cortina de pó sobre o fogo, fazendo um abafamento. Então ele é o tipo pó químico seco e CO2 produzido pelo pó em contato com fogo. Atualmente, eles consideram o tempo de efetuar a recarga quando a perda de peso da ampola além de 10% ou manômetro em recarregar. Ou seja, você vai ter que ficar de olho na pressão que está no manômetro indicador da pressão interna do extintor. No caso de espuma, vire o extintor com a tampa para baixo, oriente o jato para a base do fogo. A substância extintora é espuma formada por bolhas consistentes cheias de CO2 e vai causar o abafamento. Tempo de recarga é anualmente, independentemente da pressão.
Se a pressão estiver abaixo de 10% durante um ano, vocês vão ter que efetuar a recarga. No caso da água, você vai apertar o gatilho, abra a válvula da ampola de gás, como no caso de pó químico seco, desenrole a mangueira e abra o esguicho. Oriente o jato para a base do fogo. A substância extintora é puramente a água. Ele vai causar resfriamento e o tempo de recarga vai ser verificação da pressão do manômetro e ou realizar anualmente. Após vocês entenderem um pouco de prevenção de incêndio, nós iremos também para os primeiros socorros, ou seja, socorros básicos de urgência. Então, o socorro básico de urgência são considerados como identificação de medidas iniciais dedicada à vítima de acidentes. Então, a recuperação de uma vítima de um acidente depende da rapidez com que ela recebe os primeiros atendimentos. Primeiros atendimentos, eles são os primeiros socorros ou socorros básicos de urgência, que são medidas iniciais e imediatas dedicadas à vítima, fora do ambiente hospitalar ou no local do trabalho, executado por qualquer pessoa treinada para garantir a vida, proporcionar bem-estar e evitar agravamento das lesões existentes. O restabelecimento da vítima de acidente, seja de qual for a natureza, dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. O socorrista deve agir com bom senso, tolerância e calma. O primeiro atendimento mal sucedido deve levar a vítima de acidentes a sequelas irreversíveis. Então nós teremos que ter muito cuidado na hora de realizar os primeiros socorros. Os tipos de ferimentos que nós podemos encontrar em vítimas de acidentes são ferimentos leves, ou seja, são ferimentos que não são graves, que pode ser contornado dentro da empresa. Ferimentos externos ou profundos, queimaduras externas, queimaduras por agentes químicos, queimaduras nos olhos, hemorragia, suspeitas de hemorragia interna, hemorragia nasal, lesões de ossos, articulações e músculos, fraturas, contusões e distensões, entorse, luxação, desmaio, estado de choque, choque elétrico, corpo estranho nos olhos, corpo estranho nos ouvidos, convulsão, parada cardíaca e respiratória, respiração boca a boca, massagem cardíaca, afogamento, lesões na coluna. Então, para que você consiga atender o acidentado, vocês têm que ter uma noção sobre transporte acidentado, ou seja, como você vai fazer esse transporte para que não haja nenhuma sequelas futuras, insolação, internação, envenenamento e intoxicação, ingestão de medicamentos, ingestão de produtos químicos, aspiração de venenos, envenenamento através da pele, animais peçonhentos e mordedura por animais, picada de cobras venenosas, picada de escorpião e aranhas. Então, todos esses tipos de acidentes deverão ser monitorados e feito o transporte desses acidentados para o local correto, ou seja, chamar de alguma forma os meios de locomoção adequados ou chamar os bombeiros. Então, nesta aula, vimos quais as primeiras medidas que devem ser tomadas no caso de ferimento de alguma pessoa dentro da indústria. Os primeiros socorros não dispensam a equipe médica especializada, ou seja, mesmo que ele seja atendido pela equipe especializada da empresa, ele deverá ser conduzido aos hospitais por meio de transporte adequado. Elas servem apenas para manter a vítima estável até a chegada dos especialistas. Isso daí que é o fundamental para que não haja a sequela futura. O
O risco de incêndio é um grande temor dentro das indústrias onde se trabalha com máquinas de grande potência ou onde os processos envolvem elementos inflamáveis. Então, você saber combate inicial de incêndio é muito importante e que façam treinamentos periodicamente. Com os cuidados necessários, esse risco se torna menor, proporcionando maior segurança aos trabalhadores. Conhecemos também os extintores de incêndio, os tipos de extintores e a finalidade desses extintores para cada tipo de incêndio. Então, recomenda-se fazer as atividades e fazer uma breve leitura nas apostilas e nas normas regulamentadoras. Bom trabalho e muito obrigado.